falar bastante, vocês vão trabalhar, vão cansar, tá? É bom como eu sou monitor, né? Se vocês não gostarem da aula, vocês só vão ter uma, né? Aí não, Se aí não vai gostarem, atrapalhar, né? eu chamo mais vezes para fazer a Ah, colaboração. sim, sim. Sim, tomara que gosta. Bom, queria então separar esses minutos iniciais da nossa aula para dar alguns recados. Acho que a redação no Enem é uma coisa muito importante. Então, esse vai ser o tópico da nossa aula de hoje, tá? A gente vai, então, corrigir o meu texto do Enem 2019. Então, a ideia é que depois dessa aula vocês consigam me dar uma nota. Aí, talvez vocês consigam chegar bem próximo, né, ao que foi dado. A gente vai passar brevemente sobre as 5 competências do Enem. Ao longo do semestre, vocês vão ver tudo isso com o Michel. Michel, que tem uma bagagem ali excelente, vai destrinchar tudo com vocês, tá bom? E um recado que eu gostaria de dar para vocês é que pratiquem redação. De nada adianta só assistir às aulas e não escrever o texto. Tem que escrever o texto. É como você ir na academia e ficar olhando as pessoas malhar. Quando chegar o verão, você não vai estar sarado, né? Então é importante que vocês escrevam, apareçam nas monitorias, usem esse espaço do plantão de dúvidas também, para que se tire dúvidas. Sabe por quê? Porque quando a gente fala da redação do Enem, ela pode valer entre 10 a 30% da sua nota. Vai depender do curso que você vai prestar. Em quase todos os cursos de humanas, chega a 30% da sua nota lá no SISU, no ProUni, seja lá onde você for enfiar a sua nota. Tudo bem? Michel, você gostaria de dar algum recado inicial para eles? Só gostaria de falar que, por enquanto, essas 2 primeiras semanas, a gente só teve as aulas. Mas a partir de semana que vem, vocês terão as monitorias e os plantões. Eu ainda não vou explicar, por questão de tempo, para fazer um suspense. Então, semana que vem, vocês vão descobrir o que é a monitoria e os plantões. Aí, pode ser. Boa ideia. Ah, boa ideia, você já consegue criar um suspense, né? E aí o pessoal vem, faz sentido, faz sentido. Muito bom, Michel. Bom, alguma dúvida dos recadinhos iniciais? Vocês têm alguma dúvida da aula anterior? Alguma coisa que vocês gostariam de dividir? Sim, não? Por enquanto, tranquilo. Por enquanto não. Ah, tá. Então, bom, vamos começar. O Enem é dividido em 5 competências. A competência 1 vai trazer para a gente convenções da norma padrão da língua. Então, vai ser ali cobrado nessa competência o seu domínio da norma padrão. Perdão. E aqui embaixo eu separei aqui para vocês 3 termos que vocês vão ouvir muito, seja no plantão, na monitoria ou em uma correção. Você vai acabar ouvindo o léxico a estrutura lexical da sua redação não está boa. Então, quando ele falar isso, ele vai estar falando do conjunto de palavras que você usou. Ou uma outra possibilidade é falar da gramática. Existem desvios gramaticais dentro do seu texto. Então, aqui é que vai conter desvios de concordância, essas coisas, conjuntos, né, que ali norteiam a nossa gramática normativa, né, pensando nisso. E, por fim, a estrutura sintática. Então, vai ser se você ali esqueceu de colocar um ponto, colocou uma vírgula onde não devia, usou muitas vezes a mesma conjunção, fez ali um truncamento de período. Essas vão ser questões que vão ser avaliadas na competência 1. Tudo bem? Sim, não? Eu não estou vendo. Tá tudo bem, tá tudo bem.
Tudo bem? Ah, ótimo. A gente fica desesperado quando ninguém fala. Tá. Bom, vocês vão ter aula nesse semestre de gramática no português. E aí eu queria pedir uma coisa para vocês. Quando vocês forem ter aula de crase, toma um café reforçado, vai com bastante atenção, porque isso aqui é uma coisa que os alunos costumam muito cometer desvio, né? Crase, concordância. Todas as aulas de gramática são importantes, mas, se vocês me permitem deixar um conselho, deem uma atenção especial para essas aulas, tá bom? Então, bom. E por fim, aqui nós temos a estrutura de avaliação. O Enem é dividido em 5 níveis, cada nível vale 40. E aqui o que você precisa para alcançar cada nível, né? Então, quando a gente fala de um texto nível 0 na competência 1, é um texto que não tem estrutura sintática. É um texto que não tem nem pé nem cabeça. Então, você não consegue identificar sentido, as coisas estão bem desorganizadas, e provavelmente esse texto vai ter desviado do tema, tá? Então, nível 0 só acontece quando o texto não tem sentido nenhum. A gente olha para o nível 1, ele já fala de uma estrutura sintática deficitária. Eu consigo encontrar sentido dentro dele, porém com muita dificuldade dentro do texto. Então, ali a gente atribui o nível 1. O nível 2 é dado para aquele que ou tem uma estrutura sintática, né? Ou contém muitos desvios. Então, vamos supor que ele tem uma estrutura sintática deficitária, mas não tem muitos desvios. Aí ele consegue ficar nesse nível. O nível 3 é uma estrutura sintática regular, então eu consigo entender mais ou menos o que a pessoa está querendo dizer. Existem ali alguns desvios, então de concordância, acentuação, crase, né? Essas coisas, acaba ficando aqui nesse nível 3. O nível 4 já é aquele nível quase perfeito. E o nível 5 é aquele que o aluno cometeu, no máximo, uma falha de estrutura sintática. Então, por exemplo, colocou um ponto no lugar errado, colocou uma vírgula onde não devia, apenas uma vez, né? Aí a gente pode dizer que a estrutura sintática é excelente. E também, ele pode ter no máximo 2 desvios. Isso significa que o texto de vocês, para tirar 200 na competência 1, né, ele não vai poder ter mais do que dois erros, né? Seja de vírgula, de crase, aí não existe juízo de valor, né? Sobre esses desvios, né? Aconteceu, conta, e se for mais de 2, infelizmente não pode ficar no nível mais alto. Tudo bem? Sim, tudo bem. Sim, tudo bem? Perfeito. Tá. A competência 2, ela avalia do aluno o modo como ele conseguiu entender o texto, texto motivador, né, e fazer ali o recorte temático. No caso do Enem, ele sempre traz uma frase chave, né, de uma proposta, que no nosso caso é democratização do acesso ao cinema no Brasil. É muito importante que quando vocês recebam, né, as propostas nas próximas semanas, vocês consigam fazer esse recorte. Eu lembro que nesse Enem, muitos alunos acabaram falando sobre cultura, sobre teatro, né? E acabaram ficando com medo de zerar, né? Porque não se atentou ao recorte temático. Então, essa é uma coisa básica, mas eu peço que vocês tenham atenção, sabe? Essa questão do que o Enem está querendo de mim. Então, sempre quando vocês receberem a proposta, né? Olhem com calma essa questão, tá? Bom, e aí, acho que a gente consegue falar de coisas que essa competência avalia. A tangência, né? Alguém só
vai dizer que você tangenciou o tema no Enem, e é bem importante frisar isso, somente no Enem, quando em nenhuma parte do texto você abordou o tema. Por exemplo, esse do cinema, né? Democratização do acesso ao cinema. Se você, no primeiro parágrafo de desenvolvimento, falasse sobre cinema, e no segundo, sei lá, você surta e resolve falar da situação educacional das crianças na Noruega, não vai ser tangência. Você não vai ter tangenciado o tema, porque em algum momento ele foi abordado, né? Então, você o abordou. Tangência só ocorre no Enem quando você só resvala no tema. Então, por exemplo, você falou ali de... Deixa eu pensar... De teatro e falou de espaços culturais. E não falou de cinema. Aí aconteceu tangência. Mas se alguma parte do seu texto você falar sobre o recorte temático pedido, não ocorre tangência. Tá bom? Certo. Outra parte muito importante da competência 2 são a questão da parte embrionária. A parte embrionária é quando no seu texto você tem ali um parágrafo, seja ele de introdução, de desenvolvimento ou a conclusão, com menos de 3 linhas. É aquele tipo de parágrafo que você vê que faltou alguma coisa, sabe? Ele parece que não sobrou linha, o aluno não planejou direito. E aí também, lá na grade dessa competência, a gente vai ver a importância disso, tudo bem? Tranquilo. Tranquilo. Tá. Bom, e por fim, essa competência também avalia de vocês a capacidade de trazer um repertório externo, né? Eu coloco aqui também no material o que são repertórios válidos, tá? Depois dessa aula, o material vai ficar com vocês olham com um pouco mais de calma. Eu sei que aqui a gente tem que acelerar um pouquinho por causa do tempo, né? E eu fiz questão de deixar bem escrito para que vocês olhassem isso depois, né? Tivessem esse material, tá? Então aqui a gente tem aqui listado o que é um material válido, né? O que pode ser ou não válido. Eu coloquei um laranjinha aqui para a gente ficar atento na questão de mídia e jornais, né? Existem alguns jornais pouco conhecidos, aqueles jornais de bairros, jornais escolares, não sei se vocês já viram ou tiveram isso na escola de vocês, que eles não são tão conhecidos e não é tão fácil verificar. Então, às vezes, um aluno traz um exemplo muito restrito, e aí isso acaba não podendo ser considerado um repertório válido, porque ele não pode ser confirmado. Então, não vai ter como eu acessar o jornal do bairro da escola de Alagoas, por exemplo. Eu não conseguiria. E por isso, então, quando vocês forem citar jornais, procurem citar esses jornais maiores, né, que sejam fáceis de se encontrar, né, porque é importante para ser considerado um repertório válido. Tudo bem? Até por ser uma fonte mais confiável também, né? Nesse caso. Sim, sim. A questão é que, assim, vou ser bem sincero com vocês. No Enem, um corretor corrige, em média, o seu texto em 2 minutos e meio. Não é mais tempo que isso. Então, ele não checa tudo. Claro que isso não é carta branca para você inventar coisas que não existiam. Mas ele não vai ficar checando. Então, se ele tiver dúvida também, por exemplo, esse jornal não existe, provavelmente ele vai desconsiderar como repertório válido, tudo bem? Então, por isso que eu falo que quanto mais a gente facilitar a vida, né, de quem está corrigindo o seu texto, dele conseguir achar as informações que você queria, de onde você citou, melhor é, que aí evita dor de cabeça depois. Tudo bem?
Entendido. Aí, outras duas coisas importantes, né? A questão da pertinência e a questão do uso produtivo, né? E o uso não produtivo dentro de um repertório. Às vezes, perto do Enem, acontecia comigo. Eu via muitos colegas, e até eu mesmo fazia, de decorar citações. Então, pegava aqueles e-books de 500 citações para você arrasar se o tema for educação, por exemplo. E aí você decora aquilo para citar no Enem, como um recurso estilístico, né, para aumentar sua nota na competência 2. Entretanto, uma coisa que a gente tem que sempre ficar de olho é que para repertório externo, para ele ser bem utilizado, a gente vai classificar ele em dois modos: repertório legitimado e repertório não legitimado. Por exemplo, nesse tema que a gente vai olhar, se um aluno traz uma citação de Bauman, Sócrates e qualquer outro filósofo, e só cita, e aquilo não faz parte da argumentação, aquilo só está lá para enfeitar, a gente diz que aquele repertório é legítimo, porém ele não tem uso produtivo. Então ele não serviu para nada. Se você tirar ele do texto, não vai fazer falta. Então a questão do repertório, e por isso que eu falo, não vale a pena decorar, vale a pena você investir em usar, em conseguir construir argumentos usando o repertório, porque é o que vale. Um repertório que tem lá o seu uso legitimado, o seu uso pertinente, vai ser aquele que vai trazer para você, que vai trazer, né, perdão, que vai trazer ao longo da argumentação, ele vai ser usado ao longo da argumentação. Então ele vai ter um vínculo com o que você está falando. Ele não vai estar ali por acaso. Então por isso que às vezes eu vejo muito, principalmente quando chega 3 semanas do Enem, né, o pessoal fica meio desesperado, aí vai todo mundo correndo atrás desses e-books, né? Mas esse é um ponto de atenção, né? Que prefiram, então, em vez de ficar procurando citações rebuscadas, né? Pensar em repertórios do dia a dia e como você pode usar ele na argumentação. Porque é isso que é avaliado, né? Não é avaliado se é um autor famoso, se não é um autor famoso. Se você citar Regina Casé ou se você citar Bauman e tiver um uso produtivo, vai ter a mesma nota, né? Então, não se faz juízo de valor, né? Por exemplo, Regina Casé é vulgar, Bauman Tipo, não vai falar, erudito, né? não é um autor conceituado, tá? Então não é válido. Isso. Então, por isso, funk, rap, muitas dessas coisas também servem para repertório, né? Então, às vezes também tirar Qualquer isso da coisa que você cabeça. conseguir tirar ali, tipo, trecho de uma música, um poema, um texto que você viu na coluna de jornal, sei lá. Sim, a questão, João Pedro, peraí, deixa eu saber. É você conseguir dar um uso para aquilo. É eu perceber que aquilo dentro do seu texto tem uma função. É encaixar no contexto do texto, né? Não Exatamente. pode ser qualquer coisa. Exatamente. Bom, aqui nós temos a nossa grade. Tá? Tangência do tema é avaliado no nível 1. Tangência do tema não é explicitamente fuga do tema, que fuga do tema dá 0 na competência 2, tá? Então, tangência você ainda consegue ficar ali com uns 40 pontos. Se você aborda o tema, você, no mínimo, já fica ali em 120. Você só não vai ficar em 120 se duas partes do seu texto for embrionária. Então, a questão de você ter 2 parágrafos com 3 linhas, né? Parágrafos curtinhos, e não ter um desenvolvimento ali longo. E aí, nos níveis mais altos, vai ter aquela questão, né, de repertório legitimado, pertinente ao tema, né? E aí, com ou sem uso produtivo. Então, é a questão, foi produtivo o que ele trouxe? Não foi produtivo, então tem essa avaliação. Tudo bem? Vou acelerar um pouquinho, que o tempo tá correndo. Tá. A competência 3, ela vai avaliar basicamente do aluno
a capacidade dele de organizar, de selecionar, de relacionar e interpretar informações dentro do texto. Então, tudo que você coloca no texto tem que ter uma função, tem que ter ali um porquê e tem que ter ali uma organização. Então, tá ali por algum motivo, tá ali organizado de alguma forma e tá ali relacionado de alguma forma, né? Então, não se pode, como eu posso dizer, simplesmente jogar as coisas no texto, né? Existem essas três coisas que são extremamente importante quando a gente fala de competência 3. Então, por exemplo, se faltou desenvolvimento no seu texto, ou alguma coisa que você só colocou no texto, mas não desenvolveu, muito provavelmente você vai perder ponto aqui na competência 3, tá bom? Tudo bem? Tá. E essa é a grade da competência 3. Então, na competência 3, também você pode ser zerado se você tangenciar o tema e fizer algo sem direção, mas ainda não zerado na redação inteira, né? Pode ser que não, aí vai depender de outras coisas. Você pode ficar no nível 1, que é tangente ao tema, então você não falou especificamente sobre cinema, mas seu texto teve direcionamento, então você fica ali com seu 40. Você vai ficar no nível 2 quando você trouxer um texto que tem muitas falhas no sentido de planejamento. Então, pode ser muitas falhas de você ter trazido várias referências e não ter desenvolvido nenhuma. Pode ser de você, de fato, não ter trazido nada. Então, o texto ficar girando em torno de nada, da sua opinião, por exemplo. Então, ficaria nesse nível. O nível 3 permite ali algumas falhas. Então, você desenvolveu o tema, mas faltou ali algumas coisas que serem desenvolvidas ao longo do texto, né? Seja na argumentação, seja na introdução, né? São coisas ali que, se tiver falha, vai acabar ficando nesse nível. No nível 4, existem poucas falhas, e aí ele também nos dá um limite, aqui que na grade não está, mas também são de 2. Então você pode trazer até 2 informações e sem ter prejuízo, né? Na competência, para atingir o nível 5, perdão. Então você consegue ali no nível 5, se você cometer até 2 desvios em relação à seleção, à organização, à interpretação do tema pedido. Certo. A competência 4 vai falar para a gente um pouco sobre o uso dos conectivos. Então, sobre como a sua progressão textual, vai falar sobre o modo como você constrói a sua argumentação. Então, se você usa os conectivos de maneira correta, se o que você põe no seu texto está ligado de algum modo, então, de algum modo, você consegue estabelecer uma relação entre tudo que está dentro do texto, naquela ideia de o seu texto ser circular, né? Nada ser desvinculado. Então, a introdução fazer sentido com o desenvolvimento, a conclusão, perdão, fazer sentido com o que você discutiu ao longo do texto e com a introdução, né? Então, vão ser ali atributos, né, da competência 4, tá bom? Eu deixo aqui para vocês alguns exemplos, aí depois, com calma, depois dessa aula, vocês peguem um caderninho de vocês, anotem, porque é importante. E até pesquisem mais, né? Tem conectivo aí que nem se eu quisesse, nem se eu tivesse 3 horas de aula, daria para mim falar sobre tudo. Tudo bem? Bom, e aí só uma observação também, a questão da repetição de palavras, que é uma coisa que a gente avalia nessa competência. Então, se o aluno comete muitos desvios, como no exemplo que eu coloquei aqui, Van Gogh é um pintor holandês, Van Gogh nasceu na Holanda, Van Gogh é uma das figuras mais famosas e influentes da história da arte, por exemplo.
Percebam que aqui eu repito Van Gogh 3 vezes, né? Isso na redação não pode, esse tipo de construção, né? Então, repetir qualquer termo, né? Por exemplo, mulher, homem, Brasil, né? Qualquer coisa, é necessário que você recorra a pronomes, a sinônimos, a qualquer coisa que evite a repetição, né? Para conseguir as notas mais altas nessa competência, você precisa ter raras ou ausentes repetições, né? Então, usar sinônimo, usar pronome é algo essencial dentro de um texto. Principalmente desse no cinema. Assim, no texto que vocês vão ver, eu usei vários para tentar evitar essas repetições. E às vezes é importante também que a partir de hoje vocês também comecem, né, enquanto estão escrevendo, procurar ali um sinônimo, né, ver se não tem muita repetição dentro do texto de vocês, tudo bem? Tá tudo aqui. Até porque, Tá. tipo assim, fazer muita repetição, meio que o corretor entende que você não tem, tipo, um acervo de palavras muito grande, né? Tipo, você é meio limitado. Não sei. Sim, nesse sentido, sim, verdade. E também que dificulta a leitura, né? Fica parecendo que... Fica muito robótico, fica meio estranho, meio travado de ler. Sim, verdade. Bom, passamos então para a competência 5, que é aquela que pede de vocês, basicamente, que apresentem uma proposta de intervenção. Aí só tem alguns modos de você zerar, e desrespeitar os direitos humanos é uma delas. Então, nada de dar uma de Datena, de falar assim, tem que matar todos os bandidos, tem que prender todo mundo. Nossa, dá uma de Siqueira Júnior, fala tem que matar maconheiro. Exatamente. Se o tema, por exemplo, fosse caminhos Legalização da maconha, tipo algo assim. evitar essas coisas. Porque acaba zerando. E às vezes é algo sutil. Para algumas pessoas é sutil, né? Eu já corrigi texto que eu zerei por causa disso, assim. A competência 5. E também já não pude zerar porque estava no desenvolvimento. Então, assim, eu não recomendo, né? Mas se você quiser ser uma pessoa que desrespeita os direitos humanos, não faz na competência 5, né? Faz na introdução, faz em qualquer outro lugar. Ou não faz, né? Que é melhor. Tá? A competência 5, então, ela vai pedir da gente 5 elementos, né? Então, que a nossa proposta tem uma ação, que vai ser ali o modo como a gente vai resolver o problema, que tem um agente, que pode ser o governo, pode ser a família, pode ser escolas, pode ser ONG, que vai ser responsável ali por implementar a ação. É também necessário que você descreva o modo, então como aquilo vai funcionar, e é preciso que aquilo tenha um efeito dentro da problemática, né? Então, que seja reduzir um problema, que seja resolver tudo, né? É necessário que você indique, né, um possível resultado esperado. Evidentemente que na competência 5, não se cobra que você resolva o problema, né? Você não precisa trazer a solução. É apenas necessário, né, que você apresente esses elementos. E, claro, sem esquecer do detalhamento, né? O detalhamento é qualquer explicação que você dê sobre qualquer um desses 4 outros elementos: ação, agente, modo e efeito. Tudo bem? Então, acho Mas que daí é a com isso... competência mais difícil. Isso daí é a parte que eu sempre peco, assim. Cara, uma coisa que me ajudava muito para melhorar isso, às vezes eu só escrevia a proposta de intervenção. Assim, passava um tempo só treinando isso. Criando uma ação, um agente, um modo, um efeito e um detalhamento. E é basicamente isso que a competência 5 pede. Ela vai avaliar vocês nesse sentido. Então, se você traz 5 elementos válidos, 4, 3, 2, 1. O Michel vai trabalhar isso com vocês ao longo do semestre. A minha ideia foi só dar um apanhado geral, para que a gente conseguisse olhar um texto e avaliá-lo minimamente. Tudo bem? Então, era só para isso. E eu acho que o Michel vai querer falar com vocês agora sobre a estrutura geral da redação.
Pô, valeu, Lohan. E reforçar isso, gente, é realmente muito conteúdo, mas a gente vai ver muito isso nesse semestre, então não fiquem com medo em relação a isso. Eu queria falar, explicar também que essas competências, elas são aplicadas à sua redação e são aplicadas à estrutura da sua redação, ou seja, a maneira como você desenvolve, como você formata o seu texto. Isso é muito importante. Isso é uma coisa que a gente viu muito no primeiro semestre, e é importante, como sendo uma aula da semana base, passar isso para vocês nesse tempo que resta para a gente vai ver a redação do Lohan. Ainda vou falar bastante do segundo semestre, retomando, mas o importante é o seguinte, você deve ter ouvido falar, desde da escolinha, talvez, a sua professora fala, uma frase ou alguma coisa tem que ter começo, meio e fim. Começo, meio e fim. Na redação, isso não é diferente. A redação também tem que ter o seu começo, meio e fim. Só que na redação a gente chama isso de introdução, desenvolvimento e conclusão. De maneira geral, na introdução é onde você apresenta o tema, ou seja, você contextualiza sobre o que você está falando, sobre o que se trata a sua redação. Não basta só porque a proposta é alguma coisa sobre o cinema, você já supõe que, tipo, todo mundo sabe do que você está falando. Você tem que apresentar o tema no começo da redação, a contextualização. Depois que você contextualiza, você apresenta a tese. Também, falando de maneira geral, é a ideia central da sua redação. Você já apresenta um posicionamento que vai representar a ideia central da sua redação, isso na introdução. E a introdução geralmente dá um parágrafo, vamos supor de mais ou menos umas 5 linhas. Mas isso a gente vai ver com mais detalhes depois. E logo em seguida, você tem o desenvolvimento. Desenvolvimento da redação seriam aproximadamente os próximos 2 parágrafos, onde você vai argumentar a defesa dessa tese, ou seja, a defesa dessa ideia central. Aí que entram os seus argumentos, suas citações, suas referências, e é importante, muitas competências incidem aí, não só, né, mas principalmente nessa parte do desenvolvimento. Então, ter isso em mente. Então, introdução, onde você apresenta do que você está falando, o tema, e você apresenta o seu posicionamento, a ideia central que você vai defender. O desenvolvimento, é onde você vai, os 2 parágrafos, não é uma regra fixa, mas é recomendado que sejam 2 parágrafos, dois parágrafos de desenvolvimento, você vai apresentar argumentos para a defesa dessa ideia. E, por fim, a gente tem a conclusão. Como essa aula é uma aula voltada para o Enem, o mais importante dessa conclusão é a proposta de intervenção, que o Lohan já falou que é a competência 5. Essa proposta de intervenção é uma espécie de tentativa de solução, tentativa de impacto ou de mitigar o problema da questão. Então, a desigualdade de acesso ao cinema, que já tinha sido tratado, essa é a ideia de você propor uma intervenção para mitigar, para você tentar reduzir o problema, não necessariamente só solucionar de maneira geral. Acabou o problema hiper ultra complexo, não. Pode ser uma coisa mais de boas, assim, só visando reduzir. E só para o desencargo de consciência, é importante vocês saberem que em redações que não são o Enem, ou seja, FUVEST, UNESP, por exemplo, o mais recomendado é que a sua conclusão seja uma síntese ou resumo do que você tratou durante a sua redação. Mas isso a gente vai falar bastante durante o semestre, retomar. O mais importante para o Enem é essa questão da conclusão ser uma proposta de intervenção, tá? Alguém tem alguma dúvida? Não, tá de boa. Tá, tranquilo. Então, acho que a gente pode passar a sua redação nesse tempinho que resta. Nossa, realmente, eu acho que eu trouxe muita coisa para aula, né, pessoal? Desculpa. Achei que ia dar tempo de tratar tudo. Mas talvez então a gente não faça. Ou fique como lição de casa. Aí vocês me mandam a nota que vocês dariam para esse texto. Tá? Aí fica como uma liçãozinha de casa. Eu acho Aí, que dá para fazer rápido, tipo assim, claro que não vai ser a melhor forma possível, mas acho que dá para fazer rapidão. Se a gente dá uma lida rápida, e eles tentam pensar um pouco tipo, dar uma nota, nem que seja algo bem abrangente, assim. Pode ser. pode ser. Então, deixa eu ver. Então é melhor a gente ler, né? Alguém quer ler? Alguém gostaria de se voluntariar para ler? Nem que seja, a gente divide, uma pessoa lê o primeiro parágrafo, por aí vai. Quem gostaria de ler? Dou-lhe uma.
Dou-lhe 2. Tá, bora nós mesmo, então. Tá. Então, pode ler a introdução, e aí eu leio Tá. depois do segundo parágrafo de Tá. desenvolvimento. Então, ó, introdução, onde ele vai apresentar o tema e apresentar o posicionamento dele. Então, ele fala, é do cinema, né? A democratização do acesso ao cinema, certo? Que é a proposta do Enem. Ele fala, vivemos em um mundo cercado de inovações, porém elas não são universais para todos os seres humanos. Assim como um cinema que, apesar de sua invenção ter ocorrido há mais de 100 anos, o acesso a essa tecnologia ainda é restrito a parte da população brasileira. De maneira que questões econômicas, além da pouca representatividade da população nas obras audiovisuais, acabam se tornando entraves para a democratização do cinema no Brasil. Continua? Pode continuar. Tá bom. Para entendermos como as questões econômicas afetam o acesso de indivíduo a um determinado espaço, pode-se fazer um paralelo com a obra Vidas Secas, em que uma família de retirantes fugindo da seca e da fome, tem como seu único objetivo sobreviver às adversidades impostas a eles. À medida que não sobrava tempo para Fabiano e seus parentes buscarem acesso a qualquer espaço cultural. Semelhante à realidade mostrada na obra de Graciliano Ramos, vemos nos dias atuais vários brasileiros que, assim como a família de retirantes, retratadas em Vidas Secas, apenas lutam para sobreviver às dificuldades econômicas e sociais que, por sua vez, excluem a população com menor poder aquisitivo de espaços culturais, como, por exemplo, o cinema. Pegar, que não vai ter problema. Além disso, fatores socioeconômicos que já impedem parte da população de ir ao cinema também os impede de contar suas narrativas dentro das telas, no qual o alto preço da produção cinematográfica faz com que poucas pessoas consigam fazer filmes e séries, consequentemente, levando à perda de diversidade cultural brasileira dentro da sétima arte. De modo que, além de não conseguir frequentar o cinema, parte da população brasileira não está representada dentro das narrativas audiovisuais brasileiras. Portanto, tendo em vista o cenário atual, é necessário que a Ancine, junto com o governo federal, intervenha na questão, com a criação de um Fundo Nacional para a Democratização do Acesso ao Universo Audiovisual, que irá contar com recursos vindos da venda e de aluguéis de imóveis da União, para a construção de salas de cinema públicas e gratuitas em todo o Brasil, além de repassar recursos para a produção de filmes, a fim de diversificar a produção de conteúdo cinematográfico. Com essas medidas, criando um cinema nacional democrático, plural e acessível a todos. Bom, então acho que agora a gente pode tentar, né, minimamente avaliar esse texto. Aí depois, com calma, quem se interessar, né, claro, a gente pode destrinchar um pouco mais. Então, o que vocês têm a dizer? Se alguém quiser arriscar dar uma nota, lembrando que o Enem é de 0 a 1000, tá? Então, a nota vai de 0 até 1000. Então, se quiser, por exemplo, acho que essa redação foi um... Eu não vou nem falar, eu não vou contaminar ninguém, mas tipo, vamos supor que eu achei que essa redação foi um 2. Aí você fala, tirou 200. Por aí vai. Tipo, eu posso dar uma nota de, sei lá, 0 a 10, aí, tipo, você converte tipo, na nota do Enem? Tipo, eu não tenho muita noção pra, tipo, dar, tipo, de 0 a 1000 aí. Pode tentar, não tem problemas. Pode tentar. Não tenha medo de arriscar, mas é tipo, se você acha que, por exemplo, fala, se quiser falar, quanto você acha de 0 a 10? E vai, de 0 a 1000, tipo assim, o que eu acho que foi uns 700, porque, tipo assim, cumpriu, acho que o que deveria, tipo, na questão de argumentar sobre, trazer uma intervenção, tá, tipo, bem estruturado, mas, tipo, não teve, por exemplo, acho que citações, tal, não trouxe nenhuma fonte externa. Tá. Deixa eu ver, a gente tem um palpite do Aliás, Gabriel pelo Barros. menos eu não percebi nenhuma fonte externa, eu não vi nada.
Uhum. A gente tem o palpite do Gabriel 600. Alguém mais? Deixa eu ver. A gente tá aqui. Poucas pessoas. Se quiserem mandar no chat, fiquem à vontade. Pode mandar no chat. Vivian falou, daria 900. Mas sabe também que tem uma coisa, Michel? No Enem, o seu texto é avaliado por 2 pessoas, né? Aí se acontece uma coisa dessa, vai ser avaliado por uma terceira, né? Então, esses mismatch de nota, assim, às vezes te leva a uma terceira avaliação, né? Então, seu texto Verdade. pode cair na mão de 3 pessoas, né? Diferentes. Se fosse tipo, supondo que agora fosse o Enem real, João Pedro falou 700, o Gabriel falou 600. Se teve essa discrepância aí, então teria o terceiro corretor, que seria a Vivian, que deu 900. Aí, tipo, ia contar a nota do terceiro? Não, pior que nesse caso, assim, provavelmente ia pra direção, pra banca. Porque, tipo, foi muito diferente uma nota da outra, né? Então não tinha Sim. como. Aí vai pra mesa diretora, que comanda, porque aí a avaliação sai de lá, né? Aí exclui essas 3 notas e fica com a nota da direção. Mas então, só para matar a curiosidade de vocês, e João Pedro e o Gabriel, né, estão com a mão pesada, né? Mão pesada aí para corrigir texto. Tem que pôr um pouco mais a mão no coração. Eu falei que não tinha noção nenhuma. Eu tava chutando aqui completamente. Gente, eu tô impressionada. É que a Vivi é mais crítica, pô. Aliás, a Vivi é mais bonzinha. Meu Deus, eu tenho a nota maior do que A Vivi é mais bonzinha. Mas, assim, vou falar pro Michel, quando pegar os textos da Vivian, também aliviar, dar uma nota alta. Mas esse texto, então, só para matar a curiosidade... Opa, desculpa. Alguém... Pode falar, quem ia falar. Não, eu só falei pro Michel se ele tinha ouvido isso, porque agora eu vou esperar, não vou aceitar menos que 900 nas minhas redações. Tá certo. Mas então, só para matar a curiosidade, para a gente encerrar o nosso encontro, a nota desse texto foi 880. Então, foi 160 na competência 1, 200 na competência 2, 160 na 3 e na 4 e 200 na 5. Então, ficou com 880. Não, então, texto... tipo, foi mal pra interrompendo falar, aí. Gabriel. Tipo, dei 600, mas foi menos chute. Eu também não tenho muita base, não. Mas esse Enem em questão da democratização do cinema eu fiz, que foi de 2019. Uhum. E eu tava saindo do médio, fui eu e tinha vários amigos que a gente fez. E eu dei 600 porque teve um amigo meu que fez. E lendo esse texto aí agora, remeteu a redação dele. E eu lembro que ele tinha tirado por volta de, eu acho que 600 a 700, algo assim. E aí por isso que eu dei essa nota. Assim, depois disso eu fiz textos muito melhores, assim, na faculdade. Depois, não é meu melhor texto, mas era mais para mostrar para vocês que não precisa de muito para tirar uma boa nota no Enem. Aí, de novo, eu vou deixar o material com vocês. Olhem com calma, depois os slides, né? Infelizmente o tempo faz a gente ter que acelerar um pouquinho algumas coisas e para que dê, né? Para que tudo caiba, né? Mas olhem, me procurem os monitores e eu reforço o meu recado, né? Inicial. Escrevam sem medo. Sejam um pouco querendo ou não, pelo jeito, tipo assim, as redações do Enem não requer, tipo, um grande conhecimento aprofundado, assim, tal. É você, tipo, cumprir as coisas básicas, a estrutura, você argumentar e trazer uma intervenção. Por causa que eu li umas redações que tinham uma nota alta e, tipo, eles traziam muitas citações, tal, um monte de coisa. Eu fiquei, tipo, aquilo ficou no meu inconsciente. Falou, nossa, então eu tenho que trazer muita citação, tenho que falar de muitos filósofos para tirar nota boa. Mas sabe, bom, só responder essa sua pergunta, mas acho essa sua provocação bem interessante. Porque às vezes a gente acha que para tirar uma boa nota você precisa ter um vocabulário rebuscado, né? Tem que ter algo coisas, assim, né? parecendo Machado de Assis. Exatamente. Mas esse texto aqui, a gente tem 2 desvios, aí eu deixo como desafio para vocês encontrarem e um dia me disserem, ó, o desvio tá aqui. Mas é uma linguagem bem simples. É bem simples, para falar a verdade. Fiquei até surpreso por ter 800.
E querendo ou não, É. cumpriu tudo. Tipo, é cumprir o objetivo. Sim. Então, o que eu queria dizer para vocês para encerrar é que não se preocupem. O Enem é bem mais simples do que se pensa. É muito mais questão de treinar e de ajustar essas coisas. Então, de você ir treinando uma introdução, ir treinando trazer repertório externo, treinando cada uma dessas competências, que você vai chegar lá. Não é um bicho de sete cabeças. Às vezes a gente acha que só tira 1000, só tira mais de 900 quem tem um texto rebuscado e não é verdade. O meu intuito da aula foi mostrar isso para vocês, tá bom? Eu tenho certeza aí que vocês vão ter um ótimo semestre e vai correr tudo bem. Só avisando uma coisa importante, gente, o intuito dessa dinâmica aí final não era, tipo, putz, tinha que acertar, tipo, tinha que ficar preocupado com chegar o mais perto da nota, não, a ideia era justamente mostrar isso, que o Lohan falou, o Enem não é esse bicho de sete cabeças, e uma coisa que a gente ainda vai ver, então, tipo, um segredo que só vocês da Semana Base têm, que o pessoal do semestre passado não teve uma aula como essa, a gente ainda vai ter, que e não deem spoiler disso quando a gente for falar, mas é o seguinte, os alunos têm uma tendência, que eu chamo de uma tendência repressiva, quando olha para justamente isso que o João Pedro falou, de achar, nossa, a redação tem que ser tem que ser totalmente perfeita em todos os milhares de aspectos da língua portuguesa, de tudo para conseguir tirar uma nota boa. Isso não é verdade. Você tem os critérios, e se você seguir esses critérios, se seguir essa estrutura, você consegue mandar bem no Enem, tá? Então, isso é importante. E acho que a Mariana mandando uma pergunta no chat. Interessante ter um modelo, né? Adaptar conforme o tema. O que você acha, Lohan? Não. Modelo não. Modelo para nada. Assim, não decorem as coisas. Procurem aprender mesmo, de verdade. Tipo, não faz sentido. Esse modelo aqui de redação, por exemplo, ele não vai servir para tudo. Esse modelo de introdução, ele não vai servir para tudo. Então, não decorem nada na vida de vocês. Prefiram aprender, tipo, tomar aquilo para você, sabe? Algo que seja natural, algo que você consiga explicar, algo que você consiga trabalhar em cima. Então, nada de decorar. Nada. É que nem aquele negócio das citações, né? Que tem aquela cilada de um e-book que tem 1000 citações sobre educação, sobre isso e aquilo, e tipo, é algo muito específico. Não tem como, tipo, sei lá, você dá a sorte de cair sobre educação. Aí você fala, não, se cair sobre educação, eu tenho 1000 citações aqui, mas é só sobre educação. A questão é quando você decora, você não consegue explicar. Então, você decora uma frase bonita, Também. mas como é que você vai explicar aquilo? Então, às vezes também, pensa naquilo que você conhece. Tipo, muito provavelmente, de qualquer tema do Enem, você vai ter alguma coisa. Um livro, uma música que você viu, um filme que você viu, que vai servir, né? Então, não se preocupem com isso. Então, novamente, eu peço desculpas pela aula ter sido um pouco rápida, né? Tentei ali fazer caber nos 45 e tal, mas é difícil. Admiro quem consegue. Parabéns, Michel, por Às vezes isso, tá? eu roubo um pouquinho do tempo da monitoria. É, Mas é isso, acontece. gente. Não sejam uma coisa que uma professora fala, inclusive, não sejam papagaios na redação, tá? Isso nem no Enem, nem em lugar nenhum. Não sejam, não fiquem repetindo estruturas prontas, citações prontas. Sejam, de certa forma, clichê, mas sejam vocês mesmos na maneira de escrever. Claro que tem critérios que tem uma estrutura geral de redação, tipo introdução, desenvolvimento e conclusão, que é importante que você siga, mas dentro disso você tem a liberdade criativa de desenvolver a sua redação, desenvolver os seus argumentos. E durante esse semestre, a gente vai ver quais são esses, de certa forma, não limites, mas quais são as competências, quais são os critérios norteadores para que você possa fazer a sua redação, que você imprima o seu conteúdo, os seus argumentos, o seu jeito na redação, seguindo o que os vestibulares pedem, tá? Isso é muito Tem a importante. questão também do estilo próprio, né, de escrever, que fica mais fácil para você. Tipo, não é querer, tipo, forçar um modelo. Tipo, esse modelo funciona. Sim. Uma coisa que... Uma regra minha, por exemplo, quando eu escrevia, eu só usava palavras que eu sabia conjugar. Às vezes, o sujeito traz uma palavra muito bonita, por exemplo, como consoante. Eu nem acho bonito, mas tem gente que acha, né? E não sabe conjugar aquilo. E às vezes acaba cometendo um desvio
tentando ser erudito. Então, às vezes é importante também pensar nisso, né? Tentar usar o seu vocabulário recorrente, ficar atento naquelas questões de não repetir muito, né? Então, usar sinônimo, essas coisas, né? E que você não vai ter problema. Tá? Então, eu só acho que a gente acabou roubando aí 5 minutos 10 minutos, nossa senhora, do intervalo de vocês. Desculpa. Tá? Mas apareçam na monitoria, escrevam textos e muito obrigado pela presença, tá, pessoal? Um abraço. É isso, gente. E uma coisa importante, o Lohan é monitor de redação. Mandem redações para eles, e para ele, para os outros monitores, compareçam às monitorias, mas também, assim, nada impede a gente fazer essa collab aí no futuro, seja com o Lohan ou com outros monitores, porque eu acho que as aulas sempre têm para ganhar com esse tipo de coisa. Então é isso. Qualquer dúvida, chama eu, chama o Lohan, e a gente vai se vendo durante o ano. Beijocas, pessoal. Tchau.